possível relação com o advento da fotografia. Crícia, o que tem a ver? Qual que seria essa relação? Primeira coisa, o que consiste, o que consiste a fotografia? Fala para mim. Mas pensa a fotografia na sua origem, tá, gente? Tem essa questão digital, né? Essa noção da qual nós temos hoje. Qual seria as possibilidades da fotografia no século XIX? E aí? A fotografia, ela vai surgir processualmente a partir de 1830, né? Ali ao longo da década de 30, no século XIX, nós temos ali a sua invenção, que não foi um instalar de dedos. A fotografia, ela vai possibilitar uma nova forma de produção de imagem, que até então era exclusividade de qual segmento artístico? Pintura, ok? Então, o advento da fotografia, ela vai possibilitar uma nova forma de produção de imagem, e isso vai comprometer, vai gerar uma crise no segmento da pintura? Obviamente, tá? Então, nós temos aqui a fotografia. Ah, não, gente, na quinta-feira, esse pincel já está falhando. Não é bem ausência de tinta. Alguns professores Shrek que atravessa, exatamente. Só que daí buga tudinho a ponta, né? Ó. Meu pai, medo. Então, vamos lá. Agora nós estamos visualizando qual que seria essa relação entre o movimento impressionista e o surgimento da fotografia. A fotografia, ela vai trazer para a gente uma nova forma de produção de imagem. Isso, obviamente, vai ocasionar na crise do quê? Esse está diferenciado. Não, pelo amor de Deus. Vou ficar com azul mesmo, tá? Vou ter que engolir a vontade de ser didática. Crise da pintura. Bacana. Ah, Crícia, então você está dizendo que o movimento impressionista, ele vai surgir também ali por volta de 1872. Ele vai surgir como se ele estivesse dando uma resposta ao advento da fotografia? Sim, porque foi uma tentativa por parte dos artistas de reaverem, de restabelecer a sua credibilidade, já que a pintura se encontrava em crise, tá? Gente, a caixa tá desligada, não tá? Então, pergunta, de que forma esses artistas irão se movimentar para tentar reaver a sua credibilidade e a sua autonomia? O que vocês acham? Exatamente. Né? Basicamente é isso. A fotografia, no século XIX, era uma inovação tecnológica interessante? Era o suprassumo da tecnologia? Sim. Né? Mas ela suportava a captação de uma imagem no sentido fidedigno, tal como ela se apresentava? Não. Primeiramente, era preto e branco ou era colorida? Preto e branco. Suportava nuances da luz solar? Não. Suportava movimento? Não.
A pintura consegue traduzir cor? Consegue. Consegue aludir ao movimento? Consegue. Né? Então, o movimento impressionista, no sentido dos seus efeitos visuais, será elaborado, desenvolvido, considerando as condições limitantes da fotografia, justamente para que os artistas conseguissem sair desse cenário de crise. Tranquilo? Beleza? Então vamos colocar aqui. Qual que era a proposta do movimento impressionista? Restabelecer a credibilidade. Tava com saudade da minha letra, gente? Você foi irônica, bebê? Imagina, professor, essa letra assim, fenomenal. E autonomia artística. Terceiro ano, como eles são loucos por nota, eles vivem elogiando minha letra. O que o ser humano não faz, né, gente? Galera, eu vou colocar aqui na setinha para a gente aproveitar o espaço do quadro, tá? Vamos lá?
Não é possível encontrar a sua câmera. Alguém encontra, pelo amor de Deus. Tá, vamos dar um tempinho para conectar. O microfone está funcionando, agora a câmera não está encontrando. Galera, nós tivemos uma queda de energia que, enfim, bugou a parada toda, sabe? Gente, Mercúrio está retrógrado, que fala, né? Só pode, né? Buga tudo. A fonte do celular queima, o cabo desanda, essas coisas que acontecem. O computador resolve atualizar depois de uma queda de energia. Sucesso demais da conta. Vou ter que chamar a Michelle aqui, ó. Michelle? Anybody here? Michelle não está na salinha dela. O tal da primeira aula, gente, é de lascar, né? Um minutinho, gente. Não? Tudo certo, produção? Microfone, tá ok? Será? Tá. Acho que deu a câmera. Ah, não, aqui, né? Para olhar a outra sala. Eles vão te ouvir, tá? Ok. Agora. Nhaca. Na hora que o Renato chegar aqui, o que vai acontecer? Exatamente. Meninos de casa, eu posso continuar no áudio aqui? Vamos lá. Pelo menos vou avançar mais um pouco. Galera, seguinte, bora. Meninas, a gente está visualizando que o surgimento do movimento impressionista que aconteceu na década de 70 do século XIX se relaciona com o surgimento, o advento da fotografia que se iniciou na década de 30, né? Então, nós temos aqui o resultado de uma inovação tecnológica que garante uma nova forma de produção de imagem. E tudo isso vai acarretar na crise da pintura no século XIX. Em resposta a esse cenário de crise, alguns artistas irão se juntar para tentar justamente restabelecer a sua credibilidade e a sua autonomia artística em detrimento dessa crise toda gerada pela fotografia. Agora, qual vai ser a grande técnica elaborada por essa galera para justamente retirar a pintura desse cenário de crise? O que vocês acham? Vai usar mais? Tem a ver com luz, tá? Primordialmente, a gente vai ter aqui uma técnica chamada pincelada solta.
Todo mundo aqui conhece a pincelada solta, tá? Saca quando você estava no Jardim 2? Você pega ali a seda do pincel? Tipo alguns professores com esse pincel nosso aqui e começa a fazer isso, ó. Só que mais forte, tá, gente? De uma forma bem descompromissada, tá? Essa técnica se chama pincelada solta. Bacana, gente? A pincelada solta foi um recurso técnico desenvolvido para suportar a seguinte proposta. Pega aquele marca-texto aí, ó, e faz favor. Qual seria a proposta aqui dessa galera? Meninos, nós passamos a ter uma preocupação excessiva com a questão da luz. Por que a luz? Porque a luz era um fator crucial para que nós tivéssemos o quê? A fotografia. Entende? Então, a gente vai lidar com esse mesmo elemento que é determinante para a composição fotográfica aqui na pintura. Entende? Tá? Então, um carinha chamado Monet. Ele vai começar a pintar da seguinte forma. E se nós passássemos a representar na pintura a representação de um mesmo objeto, tal como ele se apresenta, conforme as nuances da luz natural. Vamos supor que essa aqui seja uma luz natural. E esse pincel seja o nosso objeto representado. Tá? Olhe para esse objeto. Todo mundo está tendo uma percepção e uma impressão desse objeto? E agora? Mudou a sua impressão? E agora? Mudou a sua impressão? Tá? Então, as diferenças no que envolve a exposição da luz solar sob o objeto representado passa a ser uma preocupação para os artistas, porque era algo que a fotografia suportava. A fotografia suportava essas nuances? Não. Então, ponto para a pintura. Ok? Quer que eu escreva isso? A proposta era de representar representação dos objetos conforme as nuances da luz natural. Bacana? Crícia, então, nós precisamos de uma luz natural? Sim. Então, cabe a nós, artistas, continuarmos pintando em ambientes fechados, em nossos ateliês? Não. Essa vai ser uma outra questão. Tá? Saída dos ateliês para ambientes abertos, naturais. Porque, obviamente, a gente precisava lidar com a luz natural. Então, isso consistiu também em uma quebra de formalismo acadêmico. Né? A gente sai dos ateliês. Então, saída dos ateliês para pintar ao ar livre. Bacana?
Podemos avançar? Vamos lá. Galera, então olha só com o que nós estamos lidando até agora. Com a luz natural e as suas nuances, obviamente. Tá? Se nós estamos pintando agora, não mais nos ateliês de pintura, mas ao ar livre, nós ficamos expostos aos fenômenos naturais, ação da água, ação do vento, a exposição da luz solar, tranquilo, né? Então a gente precisa ter o que aqui? Nós precisamos de captação de movimento. Como que você vai traduzir de forma fidedigna aquele recorte da realidade, desconsiderando os fenômenos naturais? Não tem como. Né? Então, por esse motivo que nós iremos recorrer à chamada técnica da pincelada solta. É para traduzir esse efeito, ok? Meninos, por contraste, nós teremos aqui, por contraste à fotografia, nós teremos aqui na pintura impressionista uma paleta de cores claras, ok? Outra coisa. Esse é o nosso objeto representado, né? Ele aqui na realidade. Por isso, vocês conseguem perceber o contorno desse pincel? Ou você percebe o conteúdo? Você percebe o conteúdo, correto? Beleza? Tá? O que a gente vai ter aqui? Contornos imperceptíveis, tá? Significa que eles são inexistentes? Não. Eles são apenas tão delicados, mas tão delicados, que são o quê? Imperceptíveis, tá? Contornos imperceptíveis. Vou abrir o e-mail aqui. Meninos, em 1872, o Monet vai expor no Salão de Paris uma obra chamada Impressão ao Nascer do Sol.
Olha o tanto que o nome dessa pintura nos é interessante para compreender a proposta do movimento. Tá? Analisa para mim. Deixa eu escrever aqui do lado. Impressão isso. Não, é um título de uma pintura. Galera, impressão nos remete ao quê? Quando eu fui ali no cantinho e disse: qual é a sua impressão desse objeto? Eu estou falando de quê? De? Não. Eu estou falando de percepção visual, não é isso? Tá? Impressão ao nascer. Com o que a gente trabalha mesmo? Luz solar, natural. Sim. Adoro a didática e a pureza da minha filha. Quando, obviamente, está de dia, ela identifica dia quando ela vê um sol. E noite quando ela vê a lua, Teteia. Né? Lembrei dela agora. Guris, então, olha só que didático, né? Uma impressão, uma percepção visual acerca da luz solar. Não é exatamente essa a nossa proposta impressionista? Ok? Então, vai ser, inclusive, essa obra, Impressão ao Nascer do Sol, de Monet, de 1872, que será a inspiração, a referência para a composição do nome desse movimento. Impressionismo. A sua percepção visual de um mesmo objeto conforme as nuances da luz natural. Coisa que a fotografia não dava conta de fazer. A proposta, por si só, já expõe as falhas e as condições limitantes da fotografia? Sim. Já é um passo significativo para a saída desse cenário de crise da pintura? Sim. Né? Obviamente, no início da década de 70, quando Monet, Manet, Renoir, Pissarro, tá? Degas e até o Van Gogh, que teve uma fase também impressionista, eles foram bem aceitos? Não. Por quê? Porque o movimento, a conduta do movimento, da elaboração, né? No que tange aos efeitos visuais do movimento impressionista, consistiu na quebra, na ruptura com formatos acadêmicos. Acredite. Se você romper com uma delimitação acadêmica, você, obviamente, estará sujeito a críticas severas. Entende? Vocês lembram do neoclassicismo, aquele rigor acadêmico e formal? Vocês lembram do André, né, que pintou a grande odalisca totalmente deformada? Né? O que aconteceu com ele? Ele tinha uma boa credibilidade acadêmica? Não. Por quê? Porque ele não seguia os parâmetros acadêmicos. Né? E toda essa galera está rompendo com parâmetros acadêmicos. Então, obviamente, vai levar algum tempo para eles serem aceitos, sobretudo porque alguns deles curtiam a composição naturalista. Então, pera lá, rapaz, além de você querer disputar com o suprassumo da tecnologia, que é a fotografia, além de você sair do ateliê e começar com essa brisa de pintar ao ar livre,
Você está me dizendo que você vai representar uma mulher nua? Sim. Então, haja resistência, tá? Nós tivemos... tem um documentário, ele não está mais disponível no YouTube, mas eu tenho ele aqui no Dropbox. Eu vou compartilhar ele com vocês. Se chama O Escândalo Impressionista, que remete justamente à reação e à crítica da academia em cima desses artistas. Né? Mas pergunta, ainda no século XIX, até ali 1889, 1890, esses artistas conseguiram sair da crise? Conseguiram. Porque a galera conseguiu visualizar, a partir da proposta impressionista, que a produção de imagem possibilitada pela fotografia era limitante. Apesar de ser um resultado de uma inovação tecnológica do tipo uou. Tranquilo? Agora, vamos visualizar isso na prática, tá? Gente. Tá, eu não vou falar mais. Vou segurar. Essa aula acaba 7h55? Ah? 15 minutos? Nossa, nem parece, né? Que rolou esse perhaps todo. Ainda falta 15 minutos. Galera, ainda hoje a gente vai conseguir visualizar o pós disso tudo. Acredite, nós tivemos um pós-impressionismo. Eu sei assim, que geral tá bêbada de sono, mas assim, supera, tá? Não trocaram a lente, eu acho. Vamos lá. Eis a obra de Monet, Impressão ao Nascer do Sol. Tranquilo? Né? Meninos, se trata de uma pintura feita ao ar livre? Sim. Claramente, com perdão do trocadilho, nós temos uma preocupação no que tange a luminosidade? Temos. Tá? Temos uma alusão, uma tradução dos movimentos, levando em consideração, né, a exposição desses objetos conforme ali os fenômenos naturais, vento, chuva, sim. De que forma você consegue perceber, então, esse efeito? Por conta da técnica chamada pincelada solta. Ela é suave ou brusca, abrupta? Ela é suave e sutil, tal como se apresentam os objetos naturais. Tranquilo? Bacana? Eu vou dar um exemplo tosco para vocês. Quando a gente pega, tira uma foto e começa a colocar filtro nela, os filtros, eles mexem com a gradação da tonalidade, brilho e contraste. Não é isso? Se você aumenta o contraste, o que fica perceptível? Os contornos. Os contornos do objeto representado não fica estourado, não fica perceptível, grosseiro, de forma que você olha para essa fotografia e você fala, aqui tem filtro? Não é isso? Então, essa versão, digamos que sem filtro. Beleza? Então, você não percebe os contornos. Eles são sutis e imperceptíveis. Paleta concentrada em tonalidades claras. Tranquilo? Então, vamos lá. Por que eu estou batendo nessa tecla? Tá? Olha o efeito, Mulher com Guarda-Chuva ainda do Monet. O efeito aqui das nuvens, tá? E a ação do vento na vegetação.
Tá certo? É algo que a fotografia conseguia traduzir? Não. Então, ponto para a pintura. Tranquilo? Você consegue perceber que existe uma alusão de movimento nessas nuvens e na vegetação? Sim, por conta da pincelada solta. Tranquilo? Não, não é o mesmo que pontilhismo. É você pegar o pincel, com as cerdas do pincel, você vai dar batidinhas na tela. Entende? Eu quero chegar aqui em Campo de Trigo com Cotovia do Van Gogh. Para vocês perceberem uma coisinha. Na década de 80, o Van Gogh, ele correspondeu à sua atuação, correspondeu à sua fase impressionista. Eu estou trazendo o Van Gogh nesse momento para a gente compreender a transição entre o movimento impressionista e o pós-impressionismo. O pós-impressionismo, eu gosto de trabalhá-lo como sendo um período, literalmente, de pós-impressionismo. E não como um movimento artístico singular, específico, delimitado, bonitinho. Tá? Ele é apenas um distanciamento dessas propostas impressionistas que estiveram associadas à busca pela saída dessa crise. A busca pela retomada da credibilidade e autonomia artística. Conseguimos essa proposta? Conseguimos atingir essa proposta. Então, tudo bem deixar um efeito visual ou outro de lado, que foi elaborado em função dessa proposta. Mas a gente já conseguiu atingir ela. Tá? Então, agora, na viradinha da década de 80 para a década de 90, no século XIX, a gente vai começar, digamos que um processo migratório, tá? A gente vai deixar de lado, pouco a pouco, esses efeitos visuais que foram constituídos no âmbito da proposta impressionista para assumir algo novo. O que seria esse algo novo? Não corresponde, não são elementos novos e suficientes para que a gente conseguisse elaborar um novo movimento. Foi um momento. Entende a diferença? Né? Foi um momento que surgiu posteriormente ao impressionismo e que antecedeu ao surgimento dos movimentos vanguardistas do século XX. Sobretudo, o nosso próximo movimento, que se chama cubismo. Tá bom? Então, aqui, já nessa fase de transição, na última década do século XIX, a gente vai ter exemplo. Campo de Trigo com Cotovia. Ainda é uma obra impressionista? É. E agora? O que mudou? 1890. Campo de Trigo com Corvos. O que aconteceu com a paleta de cores? Cores mais intensas e escuras. O que aconteceu com a técnica da pincelada solta e a noção de movimento? Bem mais forte e abrupta, bem mais marcante. É como se você conseguisse ver, gente, as cerdas do pincel, da trincha, marcadas na tela. Você consegue perceber o contorno dos elementos representados? É como se a gente tivesse passado literalmente um filtro na pintura. Né? O contraste, ele é muito mais perceptível. De modo que você olha, é possível essa composição na realidade? É possível? Não, não é possível. E essa? Campo de Trigo com Cotovia, é possível? É possível. Tranquilo? Então, o que mudou do impressionismo
para esse momento chamado pós-impressionismo? Precisam saber, tá? Fala aí, gente. Acabei de falar para vocês. Cores mais fortes, o que mais? Realista? Expressiva, marcante. Mas você não vai ver essa composição na realidade, por exemplo, se você lá no campo de trigo. Entende? O que aconteceu com o contorno? Está perceptível agora? O que aconteceu com a tradução do movimento? Está mais forte? Está bem mais forte, bem mais marcante. O movimento. Olha a movimentação dessa pincelada solta abrupta e olha essa noção de movimento. É um movimento natural possível? É. Tá? Tranquilo, galerinha? Agora, eu tenho 6 minutos. Vamos falar sobre esse cara em específico, tá? O Van Gogh. Van Gogh, ele é um dos artistas mais interessantes para a gente poder trabalhar, porque ele não trouxe apenas uma contribuição acerca de técnicas e efeitos visuais, tá? Van Gogh, ele teve uma atuação que traduzia o teu caráter biográfico. É possível resgatar, reconstituir a vida do Van Gogh a partir de suas obras. Tal como Edvard Munch, que nós veremos na próxima aula, que juntamente com o Van Gogh, juntamente não que eles estavam, né, ali, passa, mas que também é entendido enquanto um precursor do movimento expressionista, ambos tiveram uma relação muito próxima entre a sua vida pessoal e a sua atuação enquanto artista. Não tinha uma separação de eu, Van Gogh, Van Gogh e eu, artista Van Gogh. Ok? Eu trabalho, toda vez que eu trabalho Van Gogh, eu trago para vocês algumas cartas que foram trocadas entre o Van Gogh e seu irmão Theo, que inclusive serviram de inspiração para a composição de uma animação de 2017 chamada Com Amor, Van Gogh. Já viram? Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto no YouTube, sei lá, Netflix, né? Porque foi algo bombástico. A fotografia da animação Com o Amor Van Gogh, ela incorporou os efeitos visuais da segunda fase do artista, que foi qual? A pós-impressionista. Deixa eu aproveitar, então, esse finalzinho de aula para mostrar para vocês, rapidão. Tiraram? Mas... Espera aí. Deixa eu colocar mais para frente. Aqui. Esse é o primo dele, tá? Que teve acesso às cartas trocadas entre o Van Gogh e o seu irmão Theo, que também faleceu meses após o falecimento do Van Gogh, e começa a reconstituir os últimos anos de vida do seu primo Van Gogh a partir dessas cartas, percorrendo os mesmos lugares descritos nessas cartas, tá? Percebam que a fotografia da animação corresponde aos efeitos visuais do pós-impressionismo. Tá vendo? Contornos perceptíveis, cores mais vívidas e contrastantes, a noção de movimento bem mais abrupta e expressiva. O amarelo era uma cor muito interessante para o Van Gogh, né?
Nos poucos momentos, estados de felicidade, ele gostava de pintar com a cor amarela. E os momentos mais caóticos, porque ele tinha esquizofrenia, para quem não sabe, não era diagnosticado na época, né? Mas possivelmente a doença dele era esquizofrenia. Nesses momentos ele pintava com azul. Beleza? Eu vou mandar no grupo para vocês esse link aqui e as cartas, tá bom? Beijo, beijo, galerinha de casa. Foi lindo. Até a próxima.